tarde, meu povo. Muito boa tarde, Dilcinho, que está aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde a Carlinhos, que está filmando a gente. Boa tarde aqui a Djalma Margolo, meu companheiro de bancada. É terapeuta junguiano, enfim, escritor com vários livros publicados. E hoje também o nosso outro convidado é Antônio Pedreira, doutor Antônio Pedreira, médico, psicoterapeuta e educador. Falei com o pessoal, Pedreira. Olá, turma. Muito prazer em comunicar com seus incontáveis ouvintes e falar de um tema palpitante, a cabeça do homem. Pois é, como o homem lida com as emoções. O nosso programa Cabeça de Homem, um programa feito com eles para elas, fala sobre o comportamento masculino nas relações. Como é que nós, mulheres, vamos nos entender bem com o sexo oposto, lidar bem com eles de forma adulta, de forma madura, se a gente pouco sabe ou conhece acerca do comportamento masculino. Afinal, o que é que o homem pensa, o que é que se passa na cabeça dos homens? Então, quero saber de vocês, rapazes, como o homem lida com as emoções. É algo interessante para a gente discutir, não é, Dilson? É verdade. É bem difícil também, viu? É difícil, porque, observe aqui, nós temos aqui vários homens. Sim. E você pode começar a verificar como cada um pensa. Se lembre sempre que nós trazemos uma tradição, não é? A tradição de que nós somos homens. E o homem não pode chorar. Isso. O homem não pode se dar ao luxo de ter emoções femininas. O homem não pode estar dizendo toda hora para a mulher que ele, eu te amo, ou chorar diante dela. Não pode dar essa, não é? Não pode? Será que isso não é um modelo um pouco antigo e arcaico, rapazes? E aí, Pedreira, você que é especializado no estudo das emoções, que tem inclusive livros publicados sobre esse assunto e outro dia publicou o ABC das emoções. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Afinal, o homem chora ou não chora? Chora. É verdade, chora mesmo. Escondido ou na frente dos outros? Não, depende. Depois de atender 8.163 clientes, eu já vi muitos homens chorando e choram desbragadamente, principalmente quando perdem a mulher amada. Isso. Sério? Pode não chorar na frente dela, é durão, né? Horrores. Eu me recordo de um homem de 1,90m, mais de 1,90m, para não identificar nada de longe, eu vou dizer que ele tem mais de 1,90m. E ele dizia, senhor doutor Pedreira, que dor é essa dor do amor? Eu já estou tomando, e estava com uma garra de uísque desse tamanho, tomando boy direto. Para quê? Para diluir a censura dele, porque estava intenso, que não se perdoava da mancada que tinha dado. Rapazes, me digam uma coisa, por que tem essa cultura, enfim, por que é tão divulgado? As próprias mulheres que participam, sobretudo, de forma mais firme, de forma mais direta na educação dos filhos, até elas próprias propagam, homem não chora. Quando o menino tá pequenininho, não, meu filho, bora, homem não chora. O pai fala pro filho, homem não chora, homem não deve chorar, tem que ser forte. Por que existe? De onde é que vem isso? Eu costumo dizer que existem 5 emoções básicas, que são medo, raiva, tristeza, alegria e afeto. E, curiosamente, algumas são proibidas pelo homem. O homem não pode ter medo na nossa cultura, que é a cultura machista, por excelência. E quem botava as leis era o homem, quem fazia os livros de sexologia eram os homens, agora já mudou. E para a mulher também não podia ter raiva, porque mulher que tem raiva é paraíba, é barraqueira. Então tem um ranking dessas ideias aí. No entanto, tristeza pode ter. O homem pode se mostrar tristeza. Se o choro de tristeza é aceito. Se choro de emoção, ele não diz que emoção é, né? Na verdade é ansiedade, mas que é um medo social. Mas a pessoa nega, não estou com medo, eu não sou homem, e nega semanticamente. Então, na realidade, eu já cataloguei no meu livro chamado Competência Emocional, pelo menos 85 sinônimos só para medo. E a pessoa vai dizer, não, é porque eu estou inibido. E assim vai. Não é assim? É verdade. Sabe o que eu já vi, Djalma, assim, o que eu já percebi como observadora? Algumas amigas, uma vez conversando, elas dizendo o seguinte, homem quando fica doente, o homem fica todo meloso. Fica parecendo que aconteceu alguma coisa com a besteirinha. E eu estudando um pouco sobre esse comportamento, eu falei, meninas, vamos abrir os olhos. Primeiro, a própria sociedade, eu acho que não dá ao homem essa permissão, ou seja, para que o homem expresse seus sentimentos.
quando ele está doente ou quando ele passa por alguma emoção forte, como ter um filho, ou de repente o time dele vence um campeonato ou uma partida de futebol, nesses momentos o homem, o que é que eu acho? Que a emoção dele se potencializa e que naquele momento que, entre aspas, é permitido ao homem ele expressar sua emoção sem que ele sofra chacota, aí eu acho que ele expressa a emoção do momento e ainda traz toda aquela carga reprimida já há muito tempo. Muito bem. E porque, veja só, na evolução, nós verificamos que nas várias fases, o homem era sempre colocado na posição do guerreiro. O guerreiro não pode, em momento nenhum, demonstrar fraqueza. Ele tem que ser sempre forte. E diante da dor, ele tem que superar. Diante da tortura. Observe, por exemplo, os selvagens, os chamados selvagens, não os povos primitivos. Eles têm uma série de rituais de passagem, principalmente da criança para o homem. O que acontece nesse momento? Fazem escaras, não é? Fazem determinadas incisões, colocam. Outro dia eu vi formigas terríveis, tem que colocar a mão e as formigas ficarem mordendo e não pode chorar, não pode gritar, porque senão seria considerado que ele não era homem. E não poderia fazer parte do ritual de passagem. Então isso já está impresso também em nossos circuitos aí. Sim. Não é, doutor? É verdade. Eu concordo inteiramente. Esse ritual de passagem existe em muitas tribos africanas, selvagens. Exato. Mas eu queria pontuar também um lance que é importante. Sim. Cada emoção, de acordo com Fanita English, que é uma teórica da análise transnacional, existem 3 tempos: o de sentir, o expressar e atuar. Sentir, todo mundo sente, porque é humano. É aquela descarga energética que acontece lá dentro do cérebro, do sistema límbico, que aflora nas terminações nervosas. No entanto, expressar tem 2 maneiras. A expressão verbal, que é falada, Sim. ou a expressão corporal. E quando é verbal, se ele está com medo, diz, eu estou com medo. E expressar com se tremendo todo. Sim. Se ele está com tristeza, ele diz, eu estou triste, se encolhe e chora. Se ele está com raiva, ele diz, estou com raivoso, e expressa verbalmente e corporalmente sai chutando a parede, dando murro em boxe e coisa parecida. Mas se está com alegria e afeto, olha só esse lance aí. Ele sente alegria, mas na hora de expressar tem um embruxamento. Porque socialmente as pessoas não gostam de quem está muito alegre, não. O dia que é uma propaganda da metrópole, que alguém dá uma gargalhada, kkkk, aí o outro perguntava, o que é isso? Você ganhou na loto? Porque só pode estar alegre se você ganhou na loto. Pois A é. emoção mais proibida, Mayra, que existe é a alegria. Reparem, vocês ouvintes e os que estão aqui presentes, o que vocês escutavam quando era pequeno. Estava rindo muito, riu hoje, chora amanhã. Verdade. Muito riso, poucos risos. É. A gente tá sempre- vendo chuva. Pois tá é. Pinto no lixo, abestalhou-se, tá retardado, e a pessoa é embruxado. Agora, se estiver brigando, o pau tá quebrando ali, um casal brigando ali, o pau tá quebrando ali, aí nego gosta, né? Vou entrar nisso daqui a pouco. A gente está com um ouvinte na linha. Boa tarde, Djalma. Como vai? Boa tarde a todos aí. E aí, Maia, tudo bem? Tudo já. Você que nos acompanha toda semana, porque toda semana Djalma liga. Todo sábado eu estou grudado. Que ótimo, que ótimo. Diga. Eu acho legal essa discussão. Agora, essa coisa mesmo do homem chorar. Isso é tudo bobagem, tem que chorar mesmo, expressar as emoções. Mas um ponto que eu queria até tocar com vocês aí, principalmente essa questão do homem lidar com emoção, acho que é a raiva também, né? Sim. Essa coisa do homem ele ser explosivo, às vezes ele agredir. As coisas a gente vê mesmo por ciúme, por ódio, matar a mulher, fazer acontecer. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que bater bastante nela para o homem mudar essa postura. Porque eu, ao longo do tempo, fui muito criticado por não dar vazão a esse tipo de atitude, mas eu acho que o legal, eu assim que eu estou com raiva, alguma coisa, acho que o legal é você verbalizar, você escrever alguma coisa, até para a pessoa, para não deixar essa questão da atitude cruel vir à tona e fazer uma besteira. Sim, com certeza. Daqui a pouco, antes de eu passar aqui para os especialistas falarem com mais propriedade, esse programa aqui, sobretudo, o objetivo dele é a gente trabalhar a educação emocional, tá? E a gente trabalha a educação emocional dando informação, discutindo os temas, trazendo especialistas, levantando as principais questões que perpassam pelo inconsciente coletivo e das necessidades do dia a dia das pessoas. E o que a gente vê é que desde pequeno nós não temos nenhuma educação no sentido emocional. E a gente ouve que é feio sentir raiva do irmão, que é feio isso ou aquilo, mas depois Pedreira e Djalma vão falar disso com mais propriedade, as emoções, a gente não controla o sentir as emoções. Elas como é o nome? Elas acontecem. Como é que a gente fala que um animal tem instinto, né? A gente tem o nosso lado animal porque a gente é, digamos assim, a evolução da espécie. Então as emoções, elas são instintivas.
a gente não controla o sentir as emoções. A gente pode controlar e aprender a educar como elas se expressam. Então, desde que a gente é pequeno, a gente é educado quando a gente faz alguma coisa errada. Que feio, como é que você pode sentir isso ou fazer determinada coisa? E aí o ser humano ele vai reprimindo uma coisa que ele não controla, achando que ele está errado e já desvirtuando aquilo, colocando para fora de formas equivocadas. Criando conflitos. E criando conflitos internos e conflitos mentais, digamos assim, psíquicos, de como que eu vou saber lidar com isso. E com relação às emoções, Djalma, é importante sim que a gente coloque para fora. A gente pode dizer para o outro, eu estou com raiva. Sem mas dúvida. se você tiver com muita raiva, tente colocar ela para fora de outras formas, quando sobretudo você não puder virar para a pessoa diretamente e falar, vá pro quarto, grite, xingue, esmurre um travesseiro, sei lá, aperte um ursinho de pelúcia, esmague o ursinho de pelúcia, faça qualquer coisa, mas para a gente poder tratar das questões importantes no momento com serenidade, porque geralmente quando a gente está com raiva e está numa discussão importante, a gente termina falando coisas que a gente queria dizer, como eu estou aqui, enfim, vim conversando com o Djalma no carro, mas que às vezes a gente não diz da forma mais adequada e aquilo se reverte negativamente pra gente. Mas eu quero que tanto Pedreira quanto o Djalma, eles possam falar um pouquinho sobre essa questão da necessidade, da importância da expressão das emoções. É verdade algo que você disse aí. A emoção, ela é física, ela é instintiva. Essas 5 emoções básicas, não é? A fuga, o ataque e fuga, isso tudo está embutido. Então, a emoção me acontece. Você colocou muito bem quando você disse assim, a emoção eu sinto, agora eu posso controlar a forma como que ela vai ser exprimida, não é? Isso daí eu posso fazer. Então, todos nós temos. Agora, o homem sempre foi tolhido nas suas emoções. O ouvinte tem razão quando ele diz, isso está mudando. Realmente, o Djalma, o meu xará, isso está mudando. E nós temos que começar a mostrar que o homem pode e deve exprimir sua emoção, pode chorar, e chorar de amor, dizer eu estou chorando mesmo. Sim. Ah, eu fui traído mesmo, assumi. E eu vi outro dia Júlia que esteve aqui Sim. da vez passada, ela falando que sobre isso, você se lembra? Sim. Nós conversamos. 16 anos falando que, na verdade, entre os meninos, os jovens da idade dela, que hoje não adianta, eles ficam muito, então que não tem muito mais essa coisa de ciúme, como a gente ficava entre os jovens, porque se eles vão ficando com um com outro, se você entendeu que traiu, você fica chateado na hora, mas depois Isso. melhora. Ficou chateado, e ela disse assim, um colega meu, por exemplo, a namorada dele traiu. Ele ficou chateado, depois ele começou a rir da história, começou ele mesmo a contar, a fazer, ou seja... Desdramatizou. Isso. E ele tirou aquele conteúdo de eu estou ferido e agora como vai ser? Que eu, inclusive, acredito que essa história do corno vai acabar dentro em breve, viu? Eu também acho. Agora, 3505-5000, gente, para quem quiser interagir com a gente, fazer perguntas, 3505-5000 pelo telefone, como pode também entrar no portal metro1.com.br, tem lá, mande sua mensagem para o estúdio, do lado direito da tela, ou outra forma de nos ouvir é baixar o aplicativo da Rádio Metrópole FM Salvador no seu tablet, seu celular, seja ele de que marca for. Agora, Pedreira, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão que o Djalma perguntou e que Djalma daqui do estúdio estava se debruçando. Tá certo. De fato, o que o nosso ouvinte de Djalma fala é de uma coisa que precisa ser bem entendido. Tornar as emoções inteligentes. Porque ela, por essência, é que nos permitiu chegar onde nós chegamos. As 5 emoções básicas, graças a ela nós estamos aqui. Nós sobrevivemos. Sim. Mas o ser humano é incrível. Tira cópias piratas das emoções verdadeiras. E tem falso medo, falsa raiva, falsa tristeza, falsa alegria e falso afeto. Rapidinho. Falso medo, uma fobia. Uma fobia é um medo falso. E imagina uma pessoa ter medo de um escorpião, tudo bem. Medo da fotografia do escorpião, para que serve esse medo? Tem alguma coisa desarmonizada. Isso aí tá bom. E a falsa raiva também. Que é a raiva que não vem para defender sua vida ou sua condição de vida, mas vem por uma expectativa frustra. Estou com raiva porque ela me enfonou, ela faltou, me deu um zigue. Essas coisas que acontecem no cotidiano. Aí essa raiva... Me deu um zigue. Me deu... Tá vendo? Ah, tá pensando que é Pedreira, tá sintonizadíssimo. Me deu um zigue. E não é zigue, não? Como é, Dilcinho? Sou jovem, de boa. Eu tô com o Anônimo na linha, já.
antes depois do Anônimo fazer a pergunta, eu quero que o Pedreira nos diga como é que a gente pode tratar, na verdade, dessas falsas fobias, ou educar, na verdade, nossas emoções para saber lidar com elas de forma legal. Tem ouvinte na linha onde o senhor caiu? Sim. Boa tarde, tudo bem? Diga. Oi, Antônio, diga, é um prazer ouvi-lo. É pela primeira vez que eu estou ligando aqui por consequência de você aqui na rádio, aí caiu em você. Eu comecei a gostar do tema, me aprofundar, não porque eu seja com essa situação, graças a Deus, minha geração é uma geração de confiança. Eu namorei, me casei, já tenho 32 anos de casado. Mas eu vejo esse tema que você está abordando, é muito importante para essa juventude descompromissada. Abaixa um pouquinho o seu rádio aí, amigo. Vai lá, Antônio, agora a gente está conseguindo te ouvir, que estava com muito ruído no fundo. Continue. Então vou repetir para Tá. você. Eu estava navegando aqui na rádio, aí por consequência eu peguei aqui na FM o sistema de vocês e me interessei. Nunca ter, assim, passando por essas situações, como eu já fiz antes, que eu já tenho um certo tempo de casado, 31 anos de casado, então eu sou daquele tempo que namorei, noivei e me casei, vivo hoje com a mesma mulher. Mas aí você abordou o tema da juventude, que hoje em dia é ficar. Isso para a família é ruim, porque fica todo mundo descompromissado, ninguém tem compromisso com ninguém. É por isso que hoje os ciúmes tá pouco, mas por outro lado você vê a violência doméstica aí, que o camarada às vezes não quer abrir mão, que a companheira às vezes está sendo maltratada e quer sair, vice-versa, e um matando o outro. Então eu queria que você me abordasse esse tema aí, tá ok? Tá, eu vou passar para os especialistas, mas eu vou fazer um comentário com relação a isso. Quando acontecem alguns fenômenos sociais, não adianta a gente ir de contra eles. A gente tem que observá-los para saber qual é a melhor forma de agir. Então, assim, hoje os jovens, na verdade, esses jovens que estão tendo essas atitudes, que são jovens na faixa dos 16 aos 20 e poucos anos, são jovens que já nasceram na época da tecnologia, em que você não tem só a família e a escola como fonte de informação. Eles não dependem da gente para poder descobrir as coisas. Eles interagem mundialmente em rede, eles próprios se alimentam, eles descobrem informações como tem hoje na internet, em tudo. Então, assim, não existe mais como a gente, digamos assim, brecar esse tipo de comportamento, tá? Então, se ele está acontecendo por algum motivo. E a gente tem que observar. A gente tem que observar para saber, entendê-los. Depois, saber qual é a melhor forma de interagir, ou se isso realmente for uma disfunção, que eu não acredito que é para conduzir. Exatamente, a gente tem que observar para saber, digamos assim, como ajudar melhor isso. Mas não acho que isso seja uma justificativa para a violência que está acontecendo aí. A violência, ela tem uma outra base, ela vem lá de trás da questão do homem se achar que a mulher é posse dele. Exatamente. Porque vocês vão entrar nisso assim, você não vê muitos assassinatos contrários da mulher com o homem, a mulher matando o homem. Existe, mas geralmente a violência do homem contra a mulher, ela é muito maior, porque o homem acha que a mulher é propriedade dele. Se você não ficou comigo, não vai ficar com mais ninguém. E a mulher não é objeto. Então a gente tem que trabalhar, na verdade, com um pano de fundo da educação emocional e fenômenos de violência, tudo que a gente vem aí para trás e que agora meus dois especialistas danados aqui vão colocar com mais propriedade. Diga, Pedreira. Primeiro, o que você falou que eu acho interessante. Ok. Não lutar contra a maré, não remar contra a maré. Não ser pró-reativo, mas ser proativo. Por exemplo, a sistemática mudou. Antigamente tinha namoro, noivado e casamento. Agora tem, o gato vai azarar a gata de lá para cá e depois fica. O ficante inicial é light, depois é que é heavy. Quando é light, não tem compromisso ainda, mas já viaja junto, já dorme junto, já faz amor, essas coisas todas que, como eu disse outro dia brincando numa palestra, as pessoas agora estão casando primeiro para namorar depois. Os tempos estão mudados. É o test drive. É do test drive que eu acho legal. Em relação à minha geração de meus pais então, coitado, eram vítimas, porque casaram na loteria para ver se dá certo. Pois é. A gente sabe que um relacionamento amoroso tem que ter confiança, respeito, admiração, intimidade e boa sexualidade. Lógico. Porque senão são amigos ou hóspedes da mesma casa. E como é que a pessoa vai no escuro, né, num test drive, sem um test drive antes, para uma coisa tão importante que é aquilo que é a materialização do amor? Repare que o amor é abstrato, o concreto é amar. Reparem como é que se diz. É o contato físico, na verdade, é onde tem mais essa troca, onde você pode sentir o outro com mais propriedade e intensidade. E veja que isso é universal. Make love, em inglês, né? Faire l'amour, hacer l'amour, em todas as línguas do mundo, em toda a língua do mundo, sim, as pessoas é o espanhol. Fazer amor. Por que sim, fazer amor? Porque é a materialização de algo que é abstrato.
E o ser humano, ele tem muita dificuldade de lidar com as coisas abstratas. Tanto é que a gente sempre fala, a gente está sempre voltado para o externo, olhando o outro e muitas vezes olhando a vida do outro e se despreocupando com o nosso interno, que é onde é rica, na verdade, a nossa vida, onde estão as respostas para tudo que a gente procura, que é dentro da gente. Mas a gente precisa ainda desse contato com o outro e, sobretudo, a questão da materialização. Somos seres humanos, a questão física, ela é forte, ela é imperativa e a gente necessita do contato do outro. É verdade. Nós levamos, durante muitos séculos, numa visão de que havia a alma e o corpo, e que o corpo era algo ruim, que o corpo não prestava, era algo que Satanás usava para nos levar para o inferno. Eu gostei muito, foi quando Nietzsche começou a trazer essa ideia de dizer, não senhor, nós temos o corpo e a alma uma coisa só, nós temos que viver o agora, esse momento, não temos que ficar esperando o que é que vai acontecer. Aliás, a esperança para os gregos era uma coisa ruim, tanto que ficou na caixa de Pandora lá segura, não veio para fora, não é? Então nós temos que observar que o tempo vai mudando. Eu me lembro da minha juventude, para que nós casássemos com uma mulher, ela tinha que ser virgem. Ou seja, ela tinha que ter o ímen. Se ela perdesse o ímen, ela já era uma mulher que não valia mais nada. Pois é, mas o homem podia, à torta e à direita, sair por aí namorando e transando com todo mundo. Exatamente, com as prostitutas, principalmente. Sim. Porque a mulher perdia a virgindade e ia pro prostíbulo. Porque o pai botava pra fora, porque ela não valia mais nada. Exatamente. Que o homem criou isso. Se a mulher transa, ela é impura. Se eu transo, eu não sou impuro. Olha a questão da coisa ilógica e da discriminação do homem com relação à mulher. O patriarcado fez isso. E quem fazia as leis? O homem. O homem. Quem escrevia sexologia? Homem. Repare, quando a mulher tinha uma apetência maior, dizia que a mulher tinha furor uterino. Furor uterino, imagina só. Agora, com esse homem, não. Esse homem é do bom, ele não dá nada. Hoje, como te diria, é o pegador. É o pegador. Ou seja, esse daí é formidável, é o bacana. Isso mudou. Sim. A pílula anticoncepcional liberou a mulher. É verdade, homem. O próprio Freud dizia o seguinte, quando isso acontecesse, nós íamos ter um grave problema social. Porque houve uma mudança completa nas relações. E a mulher agora é quem está com um problema. Aí nós homens pra gente qual é, que eu quero ver se eu concordo ou não. O grande problema da mulher hoje é como é que ela pode fazer com que o eros dela funcione, ela tenha a vinculação, tenha a família, tenha os filhos e ao mesmo tempo possa fazer e ir atrás de tudo aquilo que o homem vai. Claro que nós estamos encontrando soluções, porque tem de encontrar, porque o homem e a mulher têm que viver igualmente, sim. Não tem esse negócio da mulher fazer aquilo que faz em casa, ou seja, vai ser empregada na rua, trabalhar como trabalha em casa, não. Ela tem todos os direitos, em todos os sentidos. E nós, os homens, temos que nos adequar, porque a verdade é que o homem sempre teve medo da mulher e ele agora está aterrorizado diante da mulher nova. Verdade, porque inclusive, em adendo que você falou, como existe 3 tipos de sexo, o reprodutivo, o sexo amor e o sexo prazer. Então o sexo amor é a cara da mulher. Sexo prazer é a cara do homem. Qual era o contrato antigamente? O homem dá um pouquinho de amor para obter prazer, a mulher dá um pouquinho de prazer para obter amor e achava o equilíbrio dinâmico. Hoje, as mulheres pegadoras que estão aí de plantão, o que é que elas fazem? Se eu tenho também o mesmo direito que o homem tem. Sim. Prazer. Até porque quem dá prazer, ela não é o homem. O homem, em qual parte, ela pode se dar sozinha, se ela quiser. Verdade. E vice-versa, né? Vice-versa, claro. Mas a mania do homem dizer que ela que dá o prazer para a mulher. Era mesmo. Mas o homem tem essa necessidade de dizer que tudo tem que partir dele. É a afirmação. Pois é, um tempo atrás eu escrevi uma matéria, enfim, para um site do Rio sobre relacionamento, e foi uma matéria sobre sex shops, formas da mulher incrementar a questão, apimentar o sexo com o seu parceiro. E quando eu cheguei lá e fiz várias enquetes, a vendedora me disse, você sabe qual é a fantasia que mais vende aqui, que eu perguntei pra ela fez não. Ela fez em primeiro lugar de estudante. Aí eu comecei a rir, eu fiz, por que o homem acha que é ele que vai ensinar tudo para a mulher? E a segunda é de enfermeira, que ele queria ser cuidado. Eu falei, mas que danado. Pra você ver, que danado. Interessantes o que é. Oriundo materno, no fundo, isso. Exato. Não é? É uma coisa regressiva. É regressiva. Está com relação ao estado de ego mais infantil, que é a criança dele, que está sendo cuidada, ninada. Ou seja, ele quer ensinar e quer ser cuidado. A mulher não sabe nada, mas tem que cuidar dele. Cuidar dele. Na letra mil do casamento já consta isso. Ouvinte na linha, Dilcinho? Boa tarde. Boa tarde,
comigo, não. Olá, tudo bem? Tudo bom? Diga, meu amor. Eu queria dar um abraço para o professor Antônio Pedreira. Ele... Obrigado. Ele foi meu professor no Nobel. Que coisa Gente, boa então te você ouvir. foi minha colega. Você estudou no Nobel em que ano? Não lembro, não. Eu... No Parque da Cidade. Já tem muito. Então não foi minha colega, não. Eu estudei no Nobel. Eu saí do Nobel em 93. Ano passado eu fiz o encontro de 20 anos do Nobel. Do terceiro ano. E aí eu não esqueço até hoje, meiose. Tá vendo? Eu falando o tempo todo. Que beleza. Não é Tá à vendo? toa que ele está aqui sentado nessa bancada, Obrigado. porque imagine nesses últimos anos o tanto de informações mais e de conhecimento que Pedreira nos juntou para aqui dividir conosco. Lidando Pois é. com os jovens. Foi muito Sim. querido, eu sinto muita saudade. Grande Ah. abraço. Que bom e obrigada também por sua participação. Eu fico feliz de ouvir meus ex-alunos brilhando, né? Maíra Guanuai dando esse show aí também, né? Nós. Isso tudo nos encanta bastante. Tem um livro, gente, aqui muito interessante que eu li há um tempo atrás, que ele é fruto de uma pesquisa, não foi feita aqui, foi feita nos Estados Unidos, mas com 5.000 homens e mulheres. Justamente para poder falar um pouco sobre como os homens pensam e se comportam. Quando eu já tinha começado o meu projeto há um tempo atrás, que eu encontrei essa pérola, eu gostei muito. E aí ele fez, na verdade, pesquisa com vários homens e vai falando aqui que os homens, em geral, eles realmente têm dificuldades de lidar com relacionamento. E tem um rapaz que ele falou assim: aprendemos a guardar nossos sentimentos, a não mostrar nossas fraquezas e a não parecer incapazes de tomar uma decisão rápida e firme. E Diga. observe aí, esse livro é americano, não é? É americano. O americano, normalmente, ele é criado para ser um guerreiro, para ser um soldado. Não pode. Você imaginou um fuzileiro exprimindo emoção? Diga, Não é? Pedro. Ouvinte na linha, boa tarde. Antônio tarde. Novaes, é você? Sou eu. Diga. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui é o ex-aluno professor Antônio Pedreira, Uhum. Águia. Professor, um abraço pro senhor. Um grande abraço, prazer em ouvi-lo. Onde ele se ouviu de longe, está conservado, hein? Que bom. Ainda bem, Professor, porque, é porque eu nunca bebi, há um nunca fumei, tempo- aí tô colhendo os louros agora disso aí, viu? Ele alimenta o corpo e alimenta a alma. Tem uma mulher gatíssima aqui na minha frente, que é Sônia, que está aqui, veio acompanhar o amor dela. O amor alimenta a chama da gente, deixa a gente vivo. Eu gostaria de fazer uma verdade. pergunta ao professor Antônio Pedreira. Diga. Há uma razão de 38 a mais anos, 40 anos, em sala de aula o senhor disse que ninguém sabia o que era vida. Aí eu disse assim: vida é a soma de funções que se opõe à morte. Eu não sabia Alex nada no Carrel. início da vida. Já se tem alguma novidade, professor? O senhor que é um professor. Nada, é um dos inspirado. mistérios. Já tem alguma novidade? Um abraço para todos. Um abraço. Bom, prazer em ouvir, Antônio. Na verdade, é um mistério que até hoje a gente não sabe responder. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é a vida? Se é pra gente morrer, para que a gente nasce? Então a vida a gente sabe que é um conjunto de funções, como você disse muito bem, conjunto de funções que nos mantém vivo e que se opõe à morte. Sabendo que a morte é parte do ciclo biológico, da vida nasce, cresce, estaciona, reproduz, degenera, definha e morre. Esse seria o ciclo vital. Mas nem por isso a gente quer ir embora, não. Viu? A gente vai descansar aqui, não, a gente precisa viver cansado mesmo. Qual é? Então essa aqui é a vida, é uma aventura única para ser vivida, tá certo? Uma vida não é a coisa para ser definida, é uma experiência para ser vivida. Com certeza. Logo após os intervalos comerciais, a gente vai ouvir um depoimento do nosso amigo Maurício Magalhães, que, enfim, começou desde a semana passada a participar do programa com a gente como homem e dando o seu depoimento sobre cada tema que a gente for tratar aqui. Fica com a gente, 2 minutinhos. Olá, pessoal, estamos de volta e eu gostaria de saber, Pedreira, vem uma mensagem aqui do nosso chat. Gostaria de saber se o fato de os homens não saberem lidar com as emoções os torna menos inteligentes emocionalmente. Bom, do ponto de vista emocional, muitas vezes sim, principalmente quando acontece o chamado sequestro cerebral. É quando, após mais ou menos 46 segundos, a pessoa não consegue controlar a raiva, aquilo que é produzido no sistema límbico invade a mente racional, a pessoa diz coisas terríveis, e xinga a mãe, xinga a esposa, diz coisas terríveis, e depois se arrepende de tudo. Ou então pode causar até uma morte, pode fazer uma coisa truculenta. Isso seria o suprassumo do analfabetismo emocional. Como a gente fazer para educar as emoções? Primeira coisa Pedreira? é isso que a gente está fazendo. Saber que... Informação, que elas podem ser educadas. Que as emoções podem ser educadas. Não as emoções inatas. Sim. Essas nem merecem ser tocadas, porque a raiva verdadeira, essa é para defender nossa vida e nossa condição de vida. E superar obstáculos. Porque quando é que aparece uma raiva diante de obstáculos?
Tá. Você está com vontade de atender um telefonema que é impressionantemente importante para você e de repente tocou e você vai atender e a porta travou. Você aumenta a raiva, eu tenho a força lá, arrumou a porta. Isso aí é boa. Mas chega lá, desligou o telefone, já pega o telefone, joga no chão, essa a segunda raiva já é parasita, chupa-cabra e foi uma raiva pirata, copiada da emoção verdadeira. Essa segunda que não interessa que a pessoa cultive. Essa precisa ser desarmada, entendida, no nascedouro. A gente tem, na verdade, uma bagatela de 46 segundos, de acordo com Joseph Ledoux, da Universidade de Montreal, para poder controlar a emoção que é autêntica. Eu tenho uma sequenciazinha. Depois então, rapidinho, não é conte até 10, não. É conte até 46, viu, gente? Antes da raiva, da gente pensar em explodir, conte até 46. Devagar, viu? Devagar. Djalma, tem um outro anônimo aqui que comentou. Acho um erro dizer que os homens não expressam as suas emoções. Na verdade, existem várias emoções como raiva, medo, ansiedade e tantas outras que são expressadas pelos homens. Talvez o homem ainda não tenha aprendido a expressar as emoções do coração. Por assim dizer, o carinho, o afeto, a paixão, o amor. É verdade, as emoções básicas, essas são expressadas naturalmente. Por todos, agora, homens e mulheres. Homens e mulheres. Agora, essas que são consideradas, às vezes, emoções femininas, então existe um machismo contra isso. E quais são as emoções femininas? Que seriam justamente essas, do carinho, do ser muito meloso e etc. Graças a Deus isso está caindo. Os homens estão aprendendo agora a também diminuírem um pouco essa agressividade, em vez de tomar o mel, comer abelha. Pra que esse negócio? Não precisa não, eu quero é o mel. Ora, bolas. Olha que coisa interessante. Eu tô aqui, vou pegar um pedaço de um livro que eu tô lendo, que é de um escritor italiano, falando sobre a questão da mulher, perguntando à mulher como é que ela queria um homem. Uma jovem de 19 anos descrevia o seu homem ideal assim: gostaria que fosse seguro de si, mas que também mostrasse seu lado fraco de vez em quando. Terno e carinhoso, mas não enjoativo. Bem-sucedido, mas não obsessivo. Que assumisse o comando, mas não fosse grudento demais. Intelectual, mas também hábil com as mãos. Quando ela terminou a sua longa descrição, o autor fala: respondi a ela que um homem assim seria um interessante caso de múltipla personalidade. Me acabei de rir, porque eu lembrei da pergunta que nunca quer calar. Afinal, o que querem as mulheres? Eu acho que a gente fica querendo tudo, mas será que é possível esse tudo? A gente confunde a cabeça dos homens? Muito bem, eu quero voltar para dizer o seguinte, de que as emoções se chamam femininas, a pessoa sente, é o afeto, isso, mas não sabe expressar como a mulher sabe, porque a mulher se treina desde cedo com boneca. Eu tenho uma netinha de 3 anos, Maitê, que ela pega o bebê e encosta e diz que está dando mama para o neném. Isso já é uma coisa maternal. Sim. O homem não tem esse tipo de treinamento. Sim. Então, já desde cedo a mulher é mais educada para sentir, expressar e atuar a emoção. Nós, homens, ao contrário. Já viu homem chorar? Para com isso. Eu recordo de um caso que meu mestre, Gessé Soares, falava de um médico que anestesiou o filho para fazer a operação de fimose com tapa na cara. E chora, bater, já viu o homem chorar e cortando o menino para fazer circuncisão. Uma semana depois, a mãe dele morreu. Adivinha se o menino chorou? Nada. Menino bruto. A avó morre e ele não chora. Quem brutalizou esse menino? Ele, o pai. Pois é, que não permite, na verdade, que os filhos expressem as emoções. Temos aqui mais algumas mensagens de Ana Paula Frois. Mai, finalmente consigo prestigiar seu programa. Grande abraço, sucesso. Obrigada, Ana. Beijo grande. De Eduardo Salles, meu amigo lá de Curitiba. Um beijão. Gostaria de parabenizar a Mayara Liberato pelo programa Cabeça de Homem. Se possível, eu gostaria que anunciasse agora ao vivo que o programa está no ar. Oh, Duda, obrigada. Grande beijo, Mayara. Sucesso pra você. Anos que eu não vejo esse meu amigo. Tem uma outra pessoa aqui que fala: tem um amigo que é gay e tem medo de sair do armário porque a família toda dele é evangélica. Daí ele teme muito expressar isso. E me disse que sente um grande incômodo por ter esse medo da reação da família.
Como fazer? Tem alguma ajuda que a gente possa dar, ou alguma dica que a gente possa dar nesse sentido? Pedreira e Djalma também, que é bom nessa área. Bom, eu vou passar de Djalma e depois eu comento. Ok. Olha, como problema do gay, o gay tem que botar na cabeça duas coisas. Em primeiro lugar, ele é um homem. É um homem, exatamente. Não, Tá? As pessoas Então, ficam... Isso. A pessoa que... Ou você nasce homem ou você nasce mulher. A sua escolha sexual é uma coisa à parte. E que não Exatamente. influi na sua masculinidade nem no seu gênero. Exatamente. Ele é um homem. Ele não é um anormal. Sim. Ele é uma pessoa normal. Ele gosta de fazer sexo com outro indivíduo do mesmo sexo. Isso é outra história. O que não mexe na moral dele, não mexe no De jeito caráter nenhum. dele, na pessoa que ele é, nada disso. Nada disso. Continue. E ele não tem que simplesmente querer imitar mulher. Ele pode, os gregos não imitavam. Você já imaginou um espartano? Não imitava a mulher mesmo. É E, verdade. no entanto, eles eram homens. E eles gostavam de ter relações com outros homens. Isso aí é uma outra história. E um homem nessa condição também, ele também tem mesmos sentimentos de homem, É verdade. não é? Eu quero comentar também Pois não. para dizer que esse aspecto do indivíduo, em um dado momento, sentir uma homoafetividade, Isso. não necessariamente significa que ele é homossexual. Ele pode ter uma carência de pai e que encontra uma figura masculina que faz uma transferência. Muito bem. E outra coisa, já tive muitos clientes que foram trabalhar essa batalha que tá travando aí, porque os pais não queriam entender. Ora, o que se acontece na intimidade do filho não é da obrigação dos pais saberem. Eu dei educação sexual para meus 4 filhos, mas jamais eles vieram me dizer o que eles fazem na intimidade deles. Né? Seguir uma orientação heterossexual porque é assunto deles, mas não porque é assunto meu. Então a sexualidade de cada um é de cada um. Então seria o caso, eu penso, desta pessoa chamar os pais, olhando nos olhos e dizer de modo sincero, simples, direto, sem nada que seja de agressividade. Isso. E vai ter um impacto. Sem afrontar. Claro, porque nunca vi nem gay que quer ter filho gay, não é? Imagine o pai, não é o sonho doirado dos pais. Isso eu escuto lá no meu consultório. Mesmo assim, eles querem ver o filho feliz, mas porque tudo é o que eles podem se sentir a partir de qualquer relacionamento. E acredito que se as pessoas forem mais compreensivas, vão parar com essa homofobia, vão parar com essa caça desenfreada, né? A sexualidade, que é um assunto íntimo, é assunto para 4 paredes, não tem nada que um está prestando conta ao outro. E é um problema interessante. Precisa saber o caráter da pessoa. Sim. Não é o problema dele ter uma homoafetividade. Agora, esses fundamentalistas, essas crenças fundamentalistas, é que vivem colocando que essas pessoas são o diabo, estão influenciadas pelo diabo, que não são homens, que estão contra Deus. Imagine se Deus ia ser contra as suas próprias criaturas e castigá-las por uma besteira desse tipo. É verdade. Não é? Deus é chapa legal, a gente da gente e não um Isso, carrasco. muito legal, meu amigo pessoal. Nosso, nós somos todos um. Alô, Maurício, você está aí com a gente na linha? Maurício, diretamente de São Paulo, arrasado por não estar aí nessa bancada. Pois é, bancada de peso, mas agora estava chegando você também para somar nessa bancada. Mas aqui aí eu já soube que tá um sol lindo, aqui tá aquele clima nublado, chuvoso, então a cidade tá mais melancólica. Bom Mas dia vocês pra estavam falar. outro dia reclamando porque estava quente demais. Quem mora em São Paulo acaba ficando um reclamão, né? É um horror. Tem as 4 estações em um dia, né? 4 estações num dia, exatamente. Mas agora é bom para ficar agarradinho, já que tá assim, esse clima meio melancólico. Mas fala pra gente aí, Maurício, como o homem lida com as emoções? É fácil lidar com as emoções para você? Não, assim, não, eu acho que para essa categoria homens em geral é péssimo tratar com as emoções. Eu acho que tem uma cultura milenar que foi imputada no DNA do sexo masculino, a dificuldade que os homens têm em relação às emoções. Eu acho assim, tudo que eu tenho visto e tentado entender e tudo que eu vivi é que é o contrário, assim. Eu acho que de certa forma as mulheres, quando tá ela em espelho, ela ri dela. A mulher faz o tipo, todo mundo no primeiro encontro quer mostrar exatamente um lado muito positivo e o homem não. O pior cenário do homem é que ele e o espelho dele, ele se esconde dele próprio.
Então todos os fantasmas de traição, dos seus inseguranças, dos seus medos, ele esconde o máximo que pode. E ao longo da vida, quem não vai se superando, limpando essas caixinhas, eu acho que vai tornando o ser humano masculino um ser semi-insuportável. Eu acho que a próxima fronteira está na liberdade do homem. Sim, Aliás, sim. eu acho que isso vem sendo avançado. Eu acho que com terapias, esses assuntos sendo explorados, assim, na arte, a cultura explora um pouco essas condições masculinas, a própria imprensa escandaliza os absurdos, né? Então, mas no fundo, eu acho que esse início de século XX, e talvez um grande debate desse início de século XX, vai ser um pouco, talvez, essa nova descoberta do homem em aprender a se conhecer, deixar de ter vergonha dele mesmo, nessa cultura milenar que lhe é imputada. Essa é a minha opinião. E também a própria sociedade dá essa permissão ao homem, que estão começando de forma ainda muito incipiente, mas a reclamar o direito de serem mais sensíveis, mas às vezes mais frágeis em algumas questões, de mostrarem medo, de mostrarem insegurança, sem que eles sejam questionados por isso. Porque vem um peso não só do homem com o homem, mas também da própria mulher, que ela foi educada para ser machista também. É verdade. E muitas vezes eu não a tenho própria dúvida. mãe quem faz também. Deixa eu te fazer uma pergunta aí já, enfim. Se eu fosse perguntar, Maurício, o que é que sua mulher ou sua parceira poderia fazer para te deixar confortável de forma a você poder expressar suas emoções? O que é que você me responderia? Eu vou dizer o que minha parceira faz. Ok. E o que é que... Aliás, ambos estamos no segundo casamento. Tá. E felizes das pessoas que avançam para o segundo casamento sendo melhores do que o primeiro casamento. Certamente. Normalmente, todos os primeiros casamentos carregam todos os fantasmas das relações. Quando você entra num segundo casamento, a grande sabedoria está nos pactos de que cada um faça sua parte na tentativa de deixar mais claro possível as inseguranças. Sim. Eu vou dar um exemplo, assim, aí só vai entender, talvez, os homens da bancada e que está escutando, é que, assim, às vezes os homens são tão loucos. Eu vou exemplificar numa ficção. Aí alguma coisa que te incomoda na sua mulher, de fantasmas que o homem cria, em vez de encarar e perguntar logo, não, você, numa sexta-feira, você leva esse problema até o domingo, você mexa as montanhas, você diz que faz cara feia, você não encara o assunto, você cria um mal-estar, e aí você, homem que criou aquele mal-estar, fica sem volta. E aí isso passou 2 dias, segunda-feira você começa a trabalhar, tendo um péssimo final de semana, porque você não teve coragem de encarar aquele sentimento, aquele ciúme, aquela fragilidade, ou qualquer que seja. Então, talvez um grande exercício para você romper essa fronteira desses tempos jogados fora, os tempos maravilhosos que você desperdiça e não conquistá-lo, é que assim, ó, vamos fazer um pacto aqui, marido e mulher, assim, se eu estiver num lugar, qualquer que seja a minha loucura, eu posso te perguntar, aquele cara tá dando em cima de você, ou você não sei o que lá, porque você economiza 48 horas de problema e você limpa a sua alma naquele momento. Não é fácil, mas esse exercício do pacto de que qualquer coisa vale, qualquer loucura vale, no propósito de a gente ser melhor, não deixar o fantasma crescer, eu aconselharia isso, tenho tentado experimentar, porque também sou homem, também carrego esses fantasmas. E todos nós queremos ser felizes, né? Então nada melhor do que estar com a alma limpa, tranquila. Maurício, muito obrigada pela sua participação. Esperamos você aqui todo sábado. Você só não vai entrar quando não puder. Não, eu só espero estar pessoalmente algum sábado. E o próximo sábado falaremos de ciúme, é isso? Sim, ciúme. É derivativo do tema de hoje. Porque com certeza. Segue no ciúme. Com então, certeza. Até sábado. Até sábado. Um beijo. A gente tem um outro... Um beijo. Fica com Deus. Alô, boa tarde. Tem um ouvinte na linha? Não, ó, que pena. Caiu a ligação. Mas vamos lá, rapazes. Querem comentar? A gente tem 5 a 6 minutos para chegar ao finalzinho. Então vamos dar os recados que precisamos. Bom, primeiro eu quero fazer um convite para o pessoal para uma palestra que será dada gratuitamente, 0800, na próxima sexta-feira, e eu faço isso já há 8 anos, é uma filantropia que eu costumo fazer para a população. Já que eu estudei em colégio de graça, faculdade de graça, então eu dou esse retorno. O tema é palpitante, autoestima. Muito bem. 19 horas às 20h30 estaremos numa palestra interativa
Bem como o professor Garrido também está fazendo, na quarta-feira próxima, lá no Shopping Salvador, um pupurri de palestrantes incríveis, Sacha, um bocado de gente aí. Eu vou também estar participando. O meu tema será sobre confiança e autoconfiança. Garrido tem uns encontros maravilhosos lá na Cultura. Eu já participei de vários. Eu participo também. De quase todos, né, Didi? Pois é, vocês são danados. Garrido também é um homem inteligente que está cercado de pessoas tão ou mais inteligentes do que ele. Os inteligentes se atraem. A gente tem um anônimo aqui com uma mensagem no chat que é: se tem coisa complicada, é homem. Conheci um rapaz, nos demos muito bem, está ótimo, muito bom mesmo. Não fizemos sexo ainda porque eu não quis. Porque eu não quis ainda. Mas aí, pega no Facebook dele, ele mandando mensagens para a ex e uma foto dos dois. Vai entender, gente. Não pode entender, gente. A pessoa tem que ser complicada mesmo. O ser humano é complicado. É um animal que ainda não atingiu a humanidade. Ele está ainda no seu processo. Assim como também essa anônima tem seus sentimentos, esse homem ele teve uma relação. E muitas vezes essas relações nos prendem ao passado. São ainda emoções que não foram superadas. Precisa de tempo. E quer ver uma coisa interessante que eu vi assim, a mulher quando ela termina um relacionamento, geralmente, não é sempre, mas a gente já vê algumas mudanças, mas geralmente ela quer ficar um tempo sozinha, um relacionamento de alguém que ela gosta. Sim. Aí às vezes fica ruminando aquilo. Já o homem, meu filho, mal termina uma relação, já entra na outra. Aí eu li, enfim, aqui também no livro, já observando assim, o homem, ele não vai esperar viver aquela agonia toda de sentimentos que ele nem sabe lidar, pra ele esperar encontrar outra mulher. Se ele tiver afim de você e você falar assim, não vou ficar com esse homem não, porque ele está com outra mulher na cabeça. Se ele não ficar com você, ele vai ficar com outra. Tem anônimo na linha. Luiz, oi Luiz, boa tarde. Não é anônimo não. Ô amiga, boa tarde. Diga. Eu estou acompanhando aqui a programação. Eu vou fugir um pouco do tema, porque o especialista falou na expressão do filho dele, que é que faz por trás em termos de sexualidade. Então eu gostaria de sugerir a irmã aí que fizesse um programa também sobre esse tema de sexualidade, porque o que acontece? Hoje em dia os homossexuais estão querendo impor o modo dele, que a sociedade também aceita a homossexualidade. A Globo, por exemplo, botou aqueles dois homens se beijar. Não precisa daquilo não, cada coisa tem sua intimidade em quatro paredes, assim como essa cantora também aqui, Baiana, como precisa dizer o nome dela, que todo mundo já sabe. Mas sua sexualidade, eu acho isso ridículo, querendo impor a sociedade e aceitar uma coisa dessas. Então eu queria que tu comentasse alguma coisa assim sobre isso aí também, né? Bom, eu agradeço a sua colaboração. Outro dia, quando a gente foi falar do tema casamento, surgiu essa temática. Em breve, nós vamos trabalhar com ela, tá? Assim que a gente for trabalhar, eu vou avisar, que eu sempre aviso de uma semana para outra quais são os temas que estão elencados. E em breve nós vamos trabalhar sobre a temática da homossexualidade. Mas antes de qualquer coisa, o que eu quero dizer é, você pode não aceitar ou não gostar, mas uma coisa é, nós temos que respeitar. Porque o outro é um ser humano, o que ele faz entre quatro paredes, ou se ele beija um homem, ou se a mulher beija outra mulher, não nos diz respeito. Porque aquilo não tem a ver com a nossa vida do dia a dia. As mulheres não beijam os homens e vice-versa. Por que duas mulheres não podem beijar duas mulheres e dois homens não podem beijar dois homens? Nós aprendemos que isso é errado. Então a gente se choca com isso e não sabe lidar com isso. Realmente uma coisa que veio muito tempo reprimida, pra gente vir agora, digamos assim, pro outro extremo, é delicado e é difícil. Mas geralmente as mudanças só acontecem assim. Você parte de um extremo ao outro para depois você ir pro caminho do meio. E tem mais uma coisa, não é, minha amiga? Nós temos que verificar o seguinte: se um homem ou uma mulher podem ficar se agarrando e se beijando na televisão, nos diversos programas, por que os outros também não podem? Concordo com você. Por que eles têm que ser reprimidos? Se existe, se o fato está aí, não é? Então nós queremos esconder de que isso existe, por que não se pode ver? E conversar sobre. A nossa proposta aqui vamos falar sobre, para que a partir do momento que a gente discuta, que a gente leve informação, a gente possa compreender melhor as coisas. A gente tem mais um ouvinte na linha. Boa tarde, Aparecida. Caiu? Aparecida está perguntando sobre a palestra, que dia vai ser e onde é que é. Repita aí, por favor, professor. Sexta-feira próxima, no auditório do CREA, fica ali no Agunjá, e é aberto ao público.
E nós teremos 2 palestrantes, Tatiana Pedreira, que é psicóloga, eu próprio, e falaremos justamente sobre essa temática que é importante para todo mundo, que é da autoestima, que reflete na autoimagem, na autoconfiança e até no funcionamento humano. Então, E até no relacionamento. E no relacionamento como um todo. Tá bem por aí, viu? Bem, Tá certo. a gente está chegando para o finalzinho. A gente tem aqui boa tarde, ótimo local, parabéns. O local da palestra, o professor Pedreira acabou de responder. Antes da gente finalizar o programa, eu quero agradecer aqui a bancada. Obrigada, Pedreira. Obrigada, Djalma. Obrigada à minha equipe, ao pessoal que veio aqui nos assistir. Quero agradecer muito aos meus parceiros que nesse início de programa estão me ajudando, a Maurício e a Joana da Alpha Graphics, a Humberto Filho do Estúdio 1 e Carlinhos, que trabalha aqui comigo. Quero agradecer também a Renato Ato, designer da R360. Quero agradecer a Pedrinho, que fez aniversário ontem, da Uranus, enfim. E quero dizer, gente, que ficam aqui algumas, digamos assim, lições ou algumas informações para a gente refletir. Tá? Primeiro, nós temos 5 emoções que são inatas e que a gente não controla essas emoções, tá? Alegria, afeto, medo, tristeza e raiva. A gente pode aprender como educar essas emoções para que, digamos, para que elas saiam de uma forma harmonizada e equilibrada. E as cópias dela. E as cópias delas, as derivações, porque as outras emoções que a gente sente são derivações dessas emoções primárias. Tem uma tá? frase muito conhecida que diz o seguinte: são tantas emoções. E essa voz. Dilcinho, você está revelando talentos que nós não conhecíamos ainda. E quero dizer, quanto tempo eu tenho, Dilcinho? 2 minutos. 2 minutos, ótimo. Quero dizer, gente, que mais do que nunca é importante que a gente tenha consciência, sobretudo as mulheres e os homens, que a gente está passando por diversas transformações no mundo. Tá? E assim, da mesma forma que a mulher, ela se libertou de tanta repressão masculina, do ponto de vista de que ela não podia trabalhar, de que ela não podia estudar nada, o homem também está começando a reclamar a liberdade dele de não ter a obrigação de ser o único provedor, de não ter a obrigação de ser forte o tempo todo e de também poder expressar suas emoções. É difícil pra gente que vem numa história de tantos e tantos séculos que dizia que isso é errado, que isso não pode, que isso pode, eles começarem de uma forma, digamos assim, mais aberta a fazerem isso. Realmente o movimento é lento, mas tem que haver uma compreensão da sociedade, porque o homem que ele se abre, ou quando ele tipo assim, se abre um pouco mais daquilo que a gente considera normal, entre aspas, a gente já parte para a questão dos rótulos, e que é o preconceito, e que vem do homem e da mulher. A mulher critica muito o homem, mas cabe a gente, enfim, a gente tem o maior papel, o papel mais preponderante na educação dos nossos filhos. E o que eu venho observando é que, em sua maior parte, nós continuamos repetindo o modelo antigo. Então, precisamos refletir sobre esses temas. Para dar permissão ao homem dele ser homem e que ele não vai ser menos homem porque ele chora, porque ele está com medo, ou porque ele está triste, ou porque ele fala agora eu quero ser fraco, agora eu não estou afim de ser forte. Vocês estão ouvindo a nova mulher. Sim, eu mesmo já virei, tanto para o meu marido, enfim, quanto para o meu ex-marido, chorando e dizia assim, ó, não pense que porque eu estou chorando eu sou menos mulher ou menos forte, não abro mão da minha força não, viu? Muito bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente, vamos ser felizes. Meninos, deem tchau aí para todo mundo. Então, um grande abraço e até outro momento, se Deus quiser, com ciúme e destempero do amor. Vai lá, Didi. Foi uma alegria muito grande estar aqui com o doutor Pedreira, Sim. com a Maiara, com o Dilson, com o Carlos, com o pessoal que está todo aqui. E é sempre uma alegria renovada nos sábados. Mãe, obrigada por vir me assistir aqui em loco, viu? Mames aqui pela primeira vez no estúdio. Dilcinho, dá tchau aí a todo mundo. Um abraço, galera. Obrigada, beijos e até a próxima, o próximo sábado. Gente, talvez próximo sábado a gente seja à noite, né, Dilcinho? Me diz aí qual é o horário do jogo próximo sábado, é 15 horas, é? Eu não tô com a escala aqui. Mas a gente avisa ao longo da semana, viu, gente? Talvez nosso programa mude de horário e o tema é ciúme.